Atrasei, mas cheguei. Simbora. Flávio Bolsonaro provavelmente ficará sim inelegível. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que se isso realmente acontecer, pode ser ainda melhor para a direita. Você não entendeu nada? Calma, parece confuso, mas você vai entender já já o meu ponto de vista e vai entender também o que verdadeiramente motivou Alexandre de Moraes a dar o start inicial no processo que pode carimbar a inelegibilidade de Flávio. E mais, vou te antecipar ainda neste vídeo a provável grande jogada de mestre que Bolsonaro vai dar e te contar em primeira mão qual poderá ser a carta da manga que o capitão vai sacar dessa vez. Hipótese essa que até então não vi nenhum especialista comentar. Aliás, vou te falar de um figurão, um ativista da direita, que falou um monte na internet quando o Bolsonaro indicou o 01 e que, se confirmando essa minha análise, essa pessoa vai ter que engolir a própria língua. Gostou das pautas? Então já capricha um like aí, um joinha, para não esquecer. E sem enrolação, bora ao que interessa. Como já é sabido de todos, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do menino de recado do Xandão, senhor Paulo Gonet, juntamente com a ala alexandrina da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, que por sua vez é subordinado ao senhor Lula da Silva, solicitaram ao todo-poderoso Alexandre de Moraes que investigasse Flávio Bolsonaro pelo crime de injúria. E contra quem? Contra o próprio Lula. E que injúria foi essa mesmo? Foi basicamente dizer nas redes sociais que Lula seria delatado por Nicolás Maduro, que por acaso foi um narcoditador venezuelano preso pelos Estados Unidos, acusado de vários crimes, entre eles tráfico internacional de farinha branca, folha de maconha, essas coisas, e também de poupou, lavagem de dinheiro, suporte a uma galera do mal por aí ao redor do mundo. Ou seja, Flávio Bolsonaro será investigado, processado e condenado porque disse que Lula tem ligação com um amigo dele. Você pode me perguntar, mas Osiel, como você pode ter tanta certeza que ele será condenado? Bom, motivos para chegar a essa conclusão foi o que não me faltaram. A CPI do crime organizado encerra com um relatório essa semana pedindo indiciamento de ministros do STF, que só não foi aprovado porque um mágico chamado Lula foi lá na CPI, trocou algumas peças do tabuleiro e adivinha? Não foi aprovado. É o regime defendendo os seus membros, assim como na CPI do INSS. Também nessa semana tivemos 3 institutos de pesquisas mostrando Flávio Bolsonaro à frente de Lula. O Datafolha dando 46 a 45, depois o Futura 48 a 42 e por fim, acredite se quiser, o Quest mostrando o 01 com 42 e o 9 dedos com 40%. Amigos, motivo para desespero é o que não falta. E por que eles não iriam querer tirar o senador do pleito se por muito menos o próprio Jair está não apenas inelegível, mas preso e humilhado? Por muito menos, Débora do Batom foi arrancada dos seus filhos pequenos. Por muito menos, temos idosos absolutamente inofensivos, presos, mães, pais, avós, pessoas com deficiência, autista, todos condenados simplesmente por estarem em meio a uma multidão. Escuta isso, Bolsonaro foi arrancado à força da presidência. Quem não se lembra de como foi o processo do pleito em 2022? Bolsonaro não podia associar Lula a pessoas que as pessoas mais chegadas do mundo para ele. Mas podiam chamar ele de fascista, de homofóbico, de misógino e até genocida. E aí, alguém foi investigado por isso? Alguém foi preso por isso? Não. Mas agora tudo voltou. Associar o cachaceiro ao Maduro será crime novamente no processo eleitoral? Se em 2022 foi assim, por que em 2026 seria diferente com Flávio, gente? Alguns analistas são até otimistas e dizem que, mas quem vai estar à frente do TSE é o Nunes e o André Mendonça. Gente, não sejamos inocentes. O STF se sobrepõe ao TSE. Quantos políticos de direita não estão caçados, até presos, inelegíveis, por determinação do STF? Não vai precisar do TSE. Poderia citar um monte, o próprio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, por aí vai. A lista é grande. Na minha opinião, vão fazer com Flávio também. Esse ano, diferentemente de 2022, quem vai interferir no processo
ou melhor, já está interferindo, não é o TSE, é o STF. E já começou essa semana. E aí, quando recorrerem ao STF em virtude das decisões monocráticas do Xandão, quem vai julgar? A primeira turma, Flávio Dino, presidente, Alexandre de Moraes, Zanin, esses três já formam maioria e a gente já sabe como votam e como decidem. E sobram Carmen Lúcia, que ultimamente parece que deu uma acordada para a vida, parece, né? E Luiz Fux. Olha, não adianta políticos de direita em 2026 bater na porta dessa tal primeira turma do STF. Vai levar a porta na cara, se já não sair de lá preso. Todos esses motivos que te dei podem sim justificar o início dessa perseguição ao Flávio Bolsonaro. Mas a meu ver, o que verdadeiramente motivou Alexandre de Moraes a tentar tirar Flávio do páreo, porque é isso que ele está tentando, claro, todos esses que citei, mas especialmente eliminar qualquer tentativa de Jair Bolsonaro colocar o seu substituto lá no Planalto. E calma que eu já vou te contar o porquê que ele, Xandão, sempre ele, não fez isso antes e só agora começou a perseguir Flávio. Pode ter certeza, não vai parar. Mas antes, vamos logo à resposta da grande interrogação, porque eu sei que você está doido para saber qual é a carta que o capitão vai sacar da manga caso isso se confirme. Caso se confirme essa inelegibilidade de Flávio. E eu já começo respondendo de forma eliminatória. Vamos lá? Primeira carta, Romeu Zema. Não será Romeu Zema. Romeu Zema será importante nesse processo para a direita, antes, durante e depois também, mas não será o escolhido por Bolsonaro, apesar de sua boa gestão em Minas Gerais. Isso é um fato, avaliado pelos mineiros. Mas é um candidato que ainda precisa muito preparo, embora seja o único que eu vejo batendo de frente com as arbitrariedades do STF. Mas é um candidato que ele ainda não tem bagagem para lidar com essas raposas nos corredores de Brasília. Mas, sem dúvida, deverá integrar ao futuro governo, assumindo quem sabe, um ministério ou até uma estatal como a Petrobras, por exemplo. Claro, por que não? Próxima carta, Ronaldo Caiado, também eliminado. Jair Bolsonaro jamais entregaria o seu capital político ao governador de Goiás. E os motivos são vários. Eu vou citar dois, pelo menos. Primeiro, que ele não tem projeção nacional, é pouco conhecido. E segundo, que quem acompanhou como foi a atuação de Ronaldo Caiado durante a pandemia da Covid, vai concordar que Jair jamais entregaria o seu capital político ao Ronaldo Caiado. E então, quem sobrou? Tarcísio? Também não. Além de ser uma candidatura que dividiria os votos da direita nessa ala bolsonarista, e quem acompanhou as eleições municipais de 2024 em São Paulo, capital, sabe do que eu estou falando. Pablo Marçal levou 1/3 dos votos, mesmo não sendo apoiado pelo ex-presidente e pelo governador. E quase tirou ou Boulos ou Nunes do segundo turno. Eu acho que, da mesma maneira, Tarcísio poderia dividir esse eleitorado polarizado, aumentando ainda mais as chances do cachaceiro ser reconduzido. E ainda que não fosse um caso de causar essa polarização dentro da direita, mais bolsonarista, ainda assim, o governador de São Paulo não poderia mais concorrer, pois já esgotou o prazo para ele se desincompatibilizar, ou seja, renunciar ao cargo de governador para concorrer à presidência. Esse prazo, se eu não me engano, era até o dia 4 de abril de 2026. Passou. Portanto, Tarcísio também é carta fora. E agora fica entendido por que Moraes começou essa perseguição a Flávio somente agora, né? Foi tudo muito calculado. Ele esperou passar esse prazo para ter a certeza de que Tarcísio não concorreria, pois, segundo a própria mídia, ele era o único a derrotar Lula. E bastou o Flávio aparecer na frente de Lula em 3 pesquisas essa semana, começou a sanha persecutória também ao senador, assim como a seu pai, em 2022. Mas então, aí na sua cabecinha,
quem sobrou para ser indicado por Bolsonaro como seu substituto. Enquanto você pensa em qual será a cartada final do Bonoro, deixa eu te pedir algo rapidinho. Se essa análise está fazendo sentido para você, dê um joinha nesse vídeo para ser recomendado para mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos de Zap, Face, Instagram e onde mais você quiser, para o nosso povo da direita não perder o ânimo com o que vem por aí, porque vem perseguição braba por aí. E também me diga aqui nos comentários de onde você está me assistindo, para eu saber até onde a minha voz está chegando, até onde está chegando o meu vídeo. Fechou? Valeu, muito obrigado. Então, simbora a revelação da cartada final de Bolsonaro. Bolsonaro não escolherá um substituto, mas sim uma substituta. E quem respondeu nos comentários que essa substituta será Michele Bolsonaro está comigo. Isso mesmo, a senhora Michele Bolsonaro poderá ser a próxima presidente da República Federativa do Brasil. E já, como prometido, eu te conto por que isso seria ainda melhor para a direita. E isso não vai ser difícil de entender. Vocês se lembram que durante toda essa perseguição ao marido da dona Michele, ela se manteve caladinha ou no máximo um tom moderado? Aliás, há não muitos dias, ela pediu que a gente parasse de atacar o STF, o Xandão. Não sabem por quê? Amigos, podem ter certeza que isso aí tem o dedo do Bonoro, sim. Sem dúvida foi determinação do capitão. E eu explico. Desde quando ele sabia que não iria mais concorrer, ele sempre quis lançar a mulher dele no seu lugar. Mas como o cara é um estrategista nato, ele sabia que o regime perseguiria e deixaria ela inelegível, assim como muito provavelmente vai fazer com seu filho Flávio. Então, o que ele preferiu? Poupar ela disso, protegeu das hienas do STF, jogando a isca, no caso Flávio, para o Xandão. E ele não apenas mordeu, ele engoliu a isca, achando que bloqueando Flávio, aí sim, o Centrão, calcinha na mão, iria conseguir emplacar a tão sonhada terceira via. Mas o plano já furou, não vai rolar. Será tarde demais para criar uma narrativa e tirar Michele da jogada. Ela ficou quietinha todo esse tempo, não por omissão, e sim por estratégia e do capitão. O que eles vão falar dela agora? Qual a narrativa vão criar? O caso das joias já foi. Vão querer agora o quê? Inventar outra história da avó dela? Não vai dar certo, não vai rolar. Portanto, meus amigos, Michele é a bola da vez, podem escrever. Entendeu? Porque Flávio inelegível, apesar do prejuízo político para o próprio senador e também para o Brasil, claro, pois era um senador atuante, mas ainda assim poderia ser melhor para a direita. Aí está o porquê. Michele, meu amigo, quem melhor poderia ser a nossa presidente senão a pessoa que dorme todos os dias ao lado de Jair Bolsonaro? E te pergunto mais, quem você acha que estará por trás das decisões da futura presidente, caso se confirme, Michele Bolsonaro? Eu te respondo essa com outra pergunta. Quem você acha de fato que governou o Brasil quando a Dilma assumiu a presidência, de 2011 a 2016? E a resposta é clara e você sabe. Então, a lógica é a mesma. Olha, mais uma vez, Bolsonaro vai dar uma aula e todos vão falar pela mesma boca. Bolsonaro tem razão. Inclusive, o figurão da direita, a qual me referi lá no início do vídeo que prometi comentar, chama-se Silas Malafaia. Esse cidadão não se cansa de dar com a língua nos dentes e com a cara na parede. Ele queria a qualquer custo Tarcísio de Freitas, sem saber de nada, falou um monte sem entender coisa nenhuma, deu um monte de palpite sem saber nada do jogo. É um homem muito inteligente e, sem dúvidas, super importante para a direita, claro, mas às vezes lhe falta sabedoria e calma para entender as coisas. Por isso, ele sempre está voltando atrás do que sempre diz. Aprenda mais uma vez com o capitão, senhor Silas, a ficar caladinho. Olha, sinceramente eu espero de coração que você tenha gostado dessa minha análise, que é puramente minha, tá? Aposto que você não ouviu nem leu ela em nenhum outro lugar. E talvez só ouvirá alguém falar algo mais ou menos assim,
Mais para frente, quando o cerco for se fechando e as coisas forem ficando mais evidentes. Mas aqui no Diário da Direita, você fica sabendo de tudo antes, porque aqui nós pensamos, aqui a gente pensa com antecedência. Pessoal, eu me cansei de ficar dando os meus palpites apenas nos comentários da vida por aí afora, nos vídeos do YouTube, e palpites esses que, modéstia à parte, sempre, na grande maioria das vezes, eu acertava em cheio. Então pensei, por que não levar a minha análise a mais pessoas? Foi então que decidi criar este canal, que é o nosso Diário da Direita, que está apenas começando, e por enquanto trazer um vídeo semanal e também alguns shorts, assim que sempre que possível. Gostaria de trazer mais, todos os dias, por exemplo, mas como vocês sabem, a gente que é de direita trabalha e o nosso tempo é meio escasso. Por isso, peço o apoio de vocês mais uma vez. Se inscreva aqui no Diário, deixe a curtida para receber os próximos vídeos, compartilhe e me conta aqui nos comentários de onde você me assiste. A gente fica curioso para saber até onde a nossa voz está chegando. Fechado? No mais, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo semanal. Abraço do seu amigo Oziel. Tchau.